Olá, sétimo ano, como vocês podem ver aí, nós vamos começar o capítulo 2 da unidade 6, que vai falar sobre a colonização portuguesa aqui no Brasil. Vocês têm acesso agora aos conceitos que precisam ser assimilados. Se porventura eu pedir para vocês um fluxograma do capítulo todo ou de parte dele, vocês têm todos os conceitos aí para poder estar verificando posteriormente. Quando a gente pensa em colonização portuguesa aqui no Brasil, nós dividimos essa colonização em período pré-colonial e período colonial. O período pré-colonial são os primeiros 30 anos da conquista portuguesa aqui no Brasil. Os portugueses eles não estavam muito interessados no nosso território. Isso porque o comércio com as Índias era muito mais lucrativo do que o comércio brasileiro. Para piorar a situação, entre aspas, do Brasil, os portugueses aqui percebem e concluem que não existem minas de ouro e prata no nosso território. Por isso, não havia uma razão para deixar o comércio com as Índias de lado e investir aqui no território brasileiro. O único produto que representou alguma possibilidade de ganho aqui no Brasil para os portugueses foi o pau-brasil, de onde se extraía a tinta para a produção de tecidos, e a própria madeira ela tinha um alto valor comercial no mercado europeu. A coroa portuguesa, então, ela vai conceder para alguns comerciantes portugueses o direito de explorar o pau-brasil. Os beneficiados tinham que arcar com todos os custos de viagem, exploração, entrega desse pau-brasil na Europa, além de pagar uma parte dos lucros como impostos para a coroa portuguesa. A exploração do pau-brasil aqui no nosso território ela foi feita com base no trabalho indígena e no escambo. Eram os indígenas que extraíam o pau-brasil do nosso território e trocavam por outros produtos com os portugueses à beira-mar. Nós vamos ter também, para intensificar a exploração do pau-brasil, a construção de feitorias, que são armazéns no nosso litoral, onde os indígenas levavam o pau-brasil para essas feitorias e trocavam por outros produtos com os portugueses. A exploração de pau-brasil foi a responsável pela formação dos primeiros núcleos de povoamento aqui no Brasil, e devido a essa extração predatória, num período aí de 30 anos, o pau-brasil já não é mais encontrado no nosso litoral. Depois de 1530, os portugueses começam a pensar em explorar efetivamente o nosso território. Só tinha um problema: o nosso território ele era extremamente grande, ou melhor, ele é extremamente grande, o que dificultava controlar a invasão de outros países europeus que estavam interessados nas nossas riquezas. Os portugueses só começam a colonizar o Brasil por medo de perder as suas terras para outros países. Além disso, os portugueses haviam perdido o monopólio do comércio das especiarias orientais para os holandeses e para os espanhóis. O comércio com as Índias já não estava mais lucrativo. A saída, então, foi focar aqui no Brasil. Os portugueses, então, eles percebem que a melhor maneira de proteger o território brasileiro é ocupando o nosso território. Em 1530, Portugal vai enviar para o Brasil a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza, e tinha como objetivo principal explorar todo o nosso território, defender o nosso território das invasões de outros povos, procurar metais preciosos como ouro e prata, fundar povoados e verificar a possibilidade de se cultivar cana-de-açúcar, já que o açúcar era um produto que tinha um alto valor no mercado europeu. Em 1532, Martim Afonso de Souza vai fundar a primeira cidade brasileira, que é a cidade de São Vicente, onde ele planta aí as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Por volta do século XVI, 1500, o açúcar vai se tornar o principal produto de exportação do Brasil. Esse açúcar ele era produzido às lavouras, os engenhos de cana-de-açúcar, eles eram
você tinha aí a produção de cana-de-açúcar tendo como base a escravidão africana. Apesar da Igreja Católica condenar a escravidão, a coroa portuguesa vai estimular o comércio de africanos escravizados para o nosso território. Além disso, o tráfico de escravos ele vai se tornar altamente rentável, ele vai dar um grande lucro para os mercadores, para os traficantes de escravos. No primeiro momento, a coroa portuguesa ela vai dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias. Portugal ela tinha um território muito grande, tinha territórios no Oriente, na África e na América, e ela não tinha capital, ela não tinha recursos, ela não tinha dinheiro para investir na colonização do Brasil. Com isso, Portugal terceiriza a nossa colonização. Ele transfere o nosso processo de colonização para quem estivesse interessado. Em 1534, a coroa portuguesa divide o Brasil em 15 faixas de terras, as chamadas capitanias hereditárias, que passa a ser comandada aí por um capitão donatário. Esses capitães donatários podiam passar a sua capitania para os seus herdeiros. Você tinha aí essa transferência das terras de pai para filho. Os primeiros donatários aqui do Brasil eram formados pela pequena nobreza portuguesa e um corpo de funcionários da própria coroa portuguesa. Bom, como nós estamos vendo aí, Portugal ela cedia ao capitão donatário o poder jurídico e administrativo da capitania e todos os gastos com organização, ocupação e exploração do território era por conta do capitão donatário. Como o capitão donatário recebia essa capitania, ele recebia juntamente com ela os dois documentos, a carta de doação e o foral, que determinavam os seus direitos e deveres sobre a capitania hereditária. A carta de doação estabelecia a cessão das terras, era a concessão feita pela coroa portuguesa para o capitão donatário, e o foral determinava todos os direitos e deveres desse capitão donatário, que era... Pensando aí no foral, e os principais direitos e deveres do capitão donatário, ele podia conceder sesmarias, que era a divisão aí da sua capitania em porções de terras menores. O capitão donatário era responsável pela fundação das vilas, cobrar impostos sobre as moedas e engenhos, receber a redízima, que era 1/10 da renda, e a vintena, que era os 5% dos lucros sobre o pau-brasil, e a pesca na sua capitania. Explorar as terras da sua capitania para praticar agrícola e pecuária, aplicar as leis nas terras que estavam sob a sua administração, defender a sua capitania e pagar o quinto. A exploração das capitanias hereditárias vai ter como base aí, ou melhor, a exploração portuguesa aqui no Brasil vai ter como base os princípios mercantilistas. A colônia, que somos nós, ela enviava para a metrópole, Portugal, produtos agrícolas que atendessem às necessidades aí de Portugal. As sesmarias, elas vão se transformar em latifúndios monocultores e escravistas, ou seja, grandes propriedades de terra onde se produz um único produto utilizando mão de obra escrava. Isso é chamado sistema de plantation. Todas as capitanias hereditárias do Brasil fracassaram, com a exceção da capitania de São Vicente e da capitania de Pernambuco. Aqui eu tenho uma lista das principais causas do fracasso das capitanias hereditárias do Brasil. Primeiro, a extensão dessas capitanias era muito grande, o que dificultava a comunicação e a defesa dessa capitania. A falta de recurso, de dinheiro, de capital do próprio donatário para explorar a capitania. A distância entre a colônia e a metrópole dificultava essa comunicação entre os donatários e a coroa portuguesa. A negligência dos donatários na administração, ocupação das terras, a despreocupação desses donatários e o ataque dos indígenas e de outras nações nas capitanias hereditárias. Vocês podem ver aqui uma imagem mostrando as 15 capitanias hereditárias no Brasil. Vocês têm aqui à esquerda de vocês
a linha do Tratado de Tordesilhas, essas terras pertencentes a Portugal, e a oeste as terras pertencentes à Espanha, e a divisão do nosso território em capitanias hereditárias, nas capitanias hereditárias. Substituindo o sistema de capitanias hereditárias, em 1548, nós vamos ter a criação do chamado Governo Geral. Foi a fundação da primeira capital do Brasil colonial, que foi da cidade de Salvador, da capitania da Baía de Todos os Santos. As capitanias hereditárias elas não acabaram, mas os capitães donatários agora estavam subordinados a um governador-geral, que era o representante do rei português aqui na colônia, aqui no Brasil. Isso é para facilitar a comunicação entre o representante da coroa portuguesa aqui no Brasil e o rei de Portugal. O governador-geral ele também era auxiliado por 3 outros funcionários: o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. O provedor-mor era o responsável por administrar aí, a cobrança de impostos no Brasil. O ouvidor-mor era o responsável por aplicar as leis, era como se fosse um juiz aqui no Brasil. E o capitão-mor era o responsável pela defesa do nosso território. O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza. Nós vamos ter também a criação das câmaras municipais, como não é diferente da nossa Câmara Municipal atualmente. Nas câmaras municipais, os responsáveis, os chamados homens bons, que hoje são conhecidos como vereadores, eles eram responsáveis pelos assuntos administrativos, judiciários, fiscais e militares das vilas e das cidades. Como vocês podem ver aí, as câmaras municipais no Brasil tinham algumas atribuições, como a regulamentação das edificações, dos vilarejos, da limpeza das vias públicas, a fixação das penas para os que faltassem às procissões. Os portugueses eles eram extremamente religiosos, controle de pesos e medidas dos produtos que eram feitos aqui pelos artesãos no Brasil, a determinação da prisão dos acusados de perturbar a ordem pública. Apenas portugueses e seus descendentes poderiam ser eleitos vereadores, homens bons aqui nas câmaras municipais. E as câmaras municipais elas eram presididas pelo juiz de fora ou pelo juiz ordinário. Toda a Câmara Municipal tinha o seu regimento, sua doutrinação, aí, seu código de leis, que eram, na verdade, efetivadas, que eram aprovadas pela coroa portuguesa. Logo depois de Tomé de Souza, o próximo governador-geral no Brasil foi Duarte da Costa, que governou em 1553 a 1558, cria o Colégio de São Paulo, que depois vai se tornar a cidade de São Paulo em 1554, e é durante o governo de Duarte da Costa que nós vamos ter a fundação da colônia francesa chamada de França Antártica, onde hoje é a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no ano de 1555. Então percebam que nós tivemos aqui também uma porção do território brasileiro sob domínio francês. Depois de Duarte da Costa, quem assumiu o poder como governador-geral é Mendes Sá, entre 1558 e 1572. O sobrinho dele, Estácio de Sá, funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565, que depois vai ser rebatizada da nossa cidade do Rio de Janeiro, e vai ser Mendes Sá o responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, colocando fim aí à chamada França Antártica. Finalizamos então esse capítulo 2 da unidade 6. Bom estudo para vocês!